Olá, boa noite. Boa noite a todos. Já estou aqui no aguardo para a gente poder começar o nosso estudo da noite de hoje. Então, a todos que forem entrando, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo do livro Missionários da Luz, tá bom? Aguardando uns minutinhos, já vão me falando aí se está tudo em ordem. Lembrando que hoje nós começaremos o capítulo 12. Capítulo 12 do livro Missionários da Luz, tá bom? Fala sobre preparação de experiências. Preparação de experiência trata da reencarnação de Segismundo. Vai do capítulo 12 ao capítulo 14 falando sobre esse assunto. Então, boa noite. Vamos ver como é que nós já estamos aqui. Só um minutinho para eu compartilhar o link na página. Então, vamos lá. Acho que está tudo em ordem. Então, vamos ver aí. Chamadinha, hein? Para cada um. Angélica, boa noite. Boa noite, querida. Boa noite, Tereza. Outra querida, Cris. Renata. Sueli, boa noite. Tayane. Cris Sanches, boa noite. Carla, boa noite. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Que nós consigamos fazer um início de aula e uma aula onde nós possamos aprender muito e sair encorajados, compreendendo a reencarnação como um momento divino da gente voltar à Terra. Paz e bem, Maura. Boa noite. Boa noite, Márcio. Saudade de todo mundo, viu? Então, boa noite a todos. Vamos ver se todos aí já estão entrando. Aguardando mais um pouquinho para que a gente possa dar início. Mas vamos lá, então. Lembrar, que eu acho que é muito importante. Nós vimos capítulo 11 sobre a intercessão, o poder da intercessão, da prece, das nossas testemunhas nos dois planos, tanto encarnados quanto desencarnados. A gente viu que nenhuma prece fica sem resposta. E o quanto a espiritualidade nos auxilia, se movimenta para estar trazendo para nós o melhor, dando base e alicerce para a gente cumprir aquilo que nós temos que fazer, o objetivo dessa encarnação. Porque a gente vai ver do capítulo 12 ao capítulo 14 quão complexa e quão divina é preparar um corpo, ter uma reencarnação. E a gente vai ver a função divina do sexo, Isso é uma das coisas mais belas que tem. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Boa noite, Márcia. Boa noite, Silvana. Boa noite, Daniel, Eliane, Regina, Olga. Boa noite, Tatinha. Então, vamos lá dar início ao nosso estudo, agradecendo a Jesus, como sempre, por essa oportunidade. Gratidão, mestre querido. Sempre dissestes que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, o Senhor ali estaria. Espírito da verdade, trouxe-nos o Consolador prometido, que abriu o horizonte de nossas mentes para o espírito que somos no corpo transitoriamente que habitamos. Gratidão por essa oportunidade de, experienciando na carne, estarmos despertando da mesma maneira que uma criança às vezes titubeia, cai, aprendendo a dar os primeiros passos. Assim estamos nós, espíritos, conhecendo os tesouros do espírito, ainda vacilantes no passo, mas queremos segui-lo. Esteja conosco, fluidifique as águas e os alimentos do nosso lar. Que as águas e os alimentos recebam o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula física e espiritual nossa. Que também nossos lares sejam visitados nesse momento. Que todos os fluidos deletérios, formas, pensamentos, miasmas, sejam transmutados em fluidos salutares. Mestre Jesus, queremos aprender contigo, a amar,
a perdoar, a nos instruir cada vez mais e a despertarmos a nossa consciência, acertando a nossa bússola com a vossa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, então mais uma vez boa noite Silvânia, boa noite Jô, boa noite Inês, Leda, boa noite a todos, boa noite Dona Cida. Então feita a nossa prece de início, então vamos lá dar um pequeno spoiler do que vem a ser esse estudo do capítulo 12, chamado Preparação de Experiências, até o capítulo 14. Nós vamos ver nesse capítulo 12, iniciando hoje, como é preparada a reencarnação, né? Como é que ela é feita, como é que ela é preparada no plano espiritual, mas, sobretudo, como se dá a reencarnação da maioria de nós, que ainda não somos missionários, que ainda estamos despertando nesse mundo de provas e expiações. A reencarnação, então, nós vamos ver nesses capítulos que ela é uma ferramenta poderosa e necessária para o aperfeiçoamento e a iluminação de cada um de nós. Para que a nossa luz possa brilhar, a gente precisa experienciar na carne, aprendendo a ser melhor, aprendendo a vivenciar a vida espiritual, vencendo a matéria. Então, aqui a gente vai aprender o seguinte: nesse capítulo, nós vamos ter três personagens principais. Então, nós vamos ter Segismundo, nós vamos ter Adelino e nós vamos ter Raquel. Para entender isso, nós vamos entender que essas três personagens que eu estou falando estiveram na Terra junto com Alexandre, na última encarnação de Alexandre na Terra, na última reencarnação dele. E Alexandre conheceu de perto Segismundo, conheceu Raquel e conheceu Adelino. Qual é a história que a gente vê? Embora Segismundo hoje, em espírito, no plano espiritual, esteja numa condição melhor, principalmente eu estou falando hoje na época em que o livro foi escrito, tá bom? Ele tinha a resgatar débitos de passado com algumas pessoas. E essas pessoas a quem Segismundo devia eram Adelino e Raquel. Adelino e Raquel são personagens que estiveram com Segismundo em uma das encarnações dele. E nessa encarnação, Segismundo fez de Raquel uma escrava, né? Acabou se aproveitando dela e ela foi parar num prostíbulo. A gente vai entender essa história melhor. Ela foi parar num prostíbulo pelas ações de Segismundo. E ele matou nessa encarnação o Adelino. Você imagina o ódio que Raquel e Adelino nutrem por ele? Porque um se pervertiu, a outra se perverteu, a outra personagem, que é o Adelino, ele matou. Então imagina isso. Mas como Segismundo agora está numa condição melhor, e esse casal, Raquel e Adelino, também no plano espiritual, conscientes de que o perdão precisa acontecer, de que eles precisam estar juntos mais uma vez para encerrar de vez e virar a página dessa história, perdoando-se mutuamente. Então eles pedem uma nova reencarnação, onde estarão juntos na Terra, Raquel, Adelino e Segismundo. Mas olha só o que diz a espiritualidade. Raquel e Adelino pedem para vir primeiro, se preparam. Lá no plano espiritual, pedem inclusive para que Segismundo, esse que tirou a vida de Adelino, esse que fez Raquel, coitada, ter quedas terríveis, eles querem receber Segismundo como filho,
Porque como filho, na família e sem lembrar que na terra, eles vão aprender a amá-lo, eles vão se perdoar, e Segismundo também, como filho, vai ter oportunidade de escrever uma nova história junto desses pais. Mas nós vamos ver que vem Raquel, vem Adelino, estão 4 anos casados os dois, né? Já fizeram o seu matrimônio, estão unidos, e quando chega a hora de Segismundo vir como filho, para reparar essa história, Adelino já começa a repelir esse espírito, não quero ele como filho. Aqui na carne, esquecendo do seu compromisso quando saiu do plano espiritual, ele rejeita. Ele não quer que esse filho venha. E nem Raquel. E aí a gente vai ver a história, como é que vai ser, se Segismundo vai conseguir reencarnar nessa família. E aí a gente fala, quando a gente olha a família, eu sempre digo o que Emmanuel, junto com Chico, sempre falaram. Família é um cadinho purificador. Um cadinho que é levado ao fogo e a família está ali dentro como uma joia rara, uma pedra preciosa, que a altas temperaturas se separa das impurezas. Então é na família que estão as nossas pendências de passado. Então veja que isso traz de uma maneira muito clara aqui. Por outro lado, aliado com a história dessas 3 personagens, Segismundo, Raquel e Adelino, nós temos falas maravilhosas sobre a reencarnação. Nós vamos ver que no ministério, no plano espiritual, existe um local no plano espiritual preparado para trabalhar a reencarnação dos seres. Olha que coisa linda, gente. Então nós vamos ver lá que são preparados os corpos, preparadas as pessoas que vão auxiliar na reencarnação. Vocês vão ver, é maravilhoso. Então hoje a gente começa o capítulo 12, hoje ele não reencarna, tá bom? Mas hoje a gente já vai entender toda essa história para continuar no capítulo 13, no capítulo 14. O capítulo 12, ele é um capítulo grande, porque vai falar de várias questões, inclusive na beleza, como diz a espiritualidade, na missão divina do sexo, caráter sublime das energias sexuais. E aqui a espiritualidade nos puxa a orelha dizendo assim, se nós soubéssemos da importância das glândulas sexuais, do ato sexual, desse aparelho onde o homem e a mulher se tornam co-criadores com Deus. Porque dão a oportunidade de nós termos um corpinho, de auxiliar na volta dos irmãos que necessitam, inclusive necessitam estar conosco para reparar débitos de passado. Então vamos lá. Nesse livro, tá bom? É a página 163, início do capítulo 12. Vamos começar então. Mais uma vez, boa noite para quem está chegando aí agora, tá bom? Para a gente iniciar o capítulo 12. Então, André Luiz começa falando assim: dispunhamos-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando Alexandre, o orientador, foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica. Então, uma outra entidade espiritual de elevada expressão hierárquica procura Alexandre e me saudou igualmente, diz André Luiz, demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele a Alexandre, meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações. E modificando a expressão fisionômica, acentuou: lembra-se, Alexandre, de Segismundo, aquele nosso velho amigo? Aí Alexandre responde, né? Como não? Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Olha lá, tá dizendo que Segismundo é amigo dos dois, tanto de Alexandre quanto desse irmão que chegou agora. E ele diz que ambos, eu e você, devemos favores a Segismundo em outro tempo. Pois bem, tornou o visitante, Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você, Alexandre, não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. Então, olha que no plano espiritual tem espíritos, tem entidades espirituais especialistas em cuidar dos processos de reencarnação.
preparando toda a assistência, onde vai reencarnar, como, quando, quais as coisas que trará na bagagem espiritual, física. Olha a importância disso. No entanto, diz essa entidade que procurou Alexandre para falar de Segismundo, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Então ele foi pedir ajuda de Alexandre. Não se esqueceu você, Alexandre, de que o nosso amigo Segismundo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Então tá dizendo assim, você lembra, né? Que no passado ele tem uns compromissos ali para resolver. Sérios, débitos de passado que devem ser corrigidos. Você não se esqueceu disso não, né? Alexandre responde, sim, o drama dele vive ainda em nossa memória. Então Alexandre diz que se recorda da história de Segismundo e o que aconteceu lá atrás, que drama foi esse que ele adquiriu alguns débitos para serem sanados. E aí vem a explicação. Prossegue o amigo que veio pedir ajuda. Segismundo, presentemente, voltará ao rio da vida física. Segismundo vai reencarnar. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Olha lá. Então veja que na maioria das vezes, reencarnação é um processo de resgatarmos débitos de passado. Segundo ponto, geralmente a gente resgata na própria família ou no trabalho ou ali próximo com as pessoas que nós estamos caminhando. Então vamos continuar entendendo isso. Segundo está informado, Raquel, a primeira personagem aí depois de Segismundo, Raquel, a pobre criatura que ele desviou, olha lá, Raquel, a criatura que ele desviou, em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido de Raquel, que o nosso irmão Segismundo assassinou em lamentável competição armada. Já se encontram na crosta dele desde muito, e há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Então veja, Raquel e Adelino vieram primeiro. Ele desviou Raquel, que era a esposa de Adelino, e matou Adelino. Mas os dois vieram para a Terra, reencarnaram primeiro, já se casaram, já se encontraram, já se casaram. Já tiveram uma vida juntos e agora de novo para resgatar aquela vida onde houve esse problema. Porque Segismundo, nosso personagem, que hoje está numa condição melhor, ele cometeu um assassinato, retirou a vida de Adelino e desviou a Raquel do caminho. Então vamos continuar vendo isso. Tudo está preparado, olha lá, gente, a fim de que Segismundo regresse, veja bem, à companhia da vítima e do inimigo de passado, no sentido de santificar o coração. Então ele volta para reparar aquilo que ele fez de errado com essas pessoas. Erros, né? Santificar o coração. Será ele, Segismundo, de conformidade com a permissão de nossos maiores, a espiritualidade amiga, benfeitora que está acima, permitiu, olha lá, que ele, Segismundo, seja o segundo filhinho do casal, que agora reencarnou de novo, Adelino e Raquel. Embora esse casal vá se esquecer na hora que o filho vier, será que o inconsciente, a hora que o sono físico pega, que eles saem do corpo, eles não lembram tudo? Vamos ver isso aqui. Todavia, estamos lutando, diz essa entidade benfeitora, com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que será o futuro pai transitório, já está repelindo essa ideia desse filho vir através dele, de ser filho dele, Segismundo. Repele-o com calor, tão logo surge as horas do sono físico,
trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Veja, no plano espiritual se comprometeram a ser pais de Segismundo, porque agora diziam que já tinham condições de reparar débitos do passado. Mas agora que está na carne, quando o corpo físico está dormindo, o espírito repele, ele se recorda, ele não quer. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova existência tem sido muito moroso e desagradável. Então eles não estão conseguindo trabalhar para que esse corpinho para Segismundo seja produzido através da bondade de Raquel e Adelino. E Segismundo? Pergunta Alexandre preocupado. Qual sua atitude dominante, né? Como é que ele está se sentindo com tudo isso? Herculano, essa entidade que foi pedir a intercessão de Alexandre, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olha só, ódio e ciúme, esquecendo compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças, para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e nesse estado negativo subtrai-se a nossa cooperação eficiente. Então imagina como é que não tá, né? Coitado de Segismundo, estava cheio de esperança, achou que dessa vez vai e de repente não estão aceitando, não é mesmo? Serem os pais dele, porque quando saem um pouquinho do corpo físico, se recordam do problema e aí começa a não aceitação de dar oportunidade para alguém que lá atrás traiu a confiança deles, fez mal a eles. Olha só, gente. Continuando, o visitante herculano fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão de rogativa. Não poderá você, Alexandre, ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Olha que informação interessante. Alexandre e o nosso querido Adelino e Segismundo eram amigos. Então ele pede ajuda exatamente por essa amizade, em nome dessa amizade, né? Você não pode fazer alguma coisa, então você estava na carne, né, encarnado e conheceu o drama de perto, você viu tudo isso. E aí ele continua pedindo então, quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino. Então você é uma pessoa querida deles, quem sabe você conversando com Adelino, você consiga revogar essa ideia de não querer ser o pai. E pede ajuda, né? Conte comigo, disse o orientador Alexandre atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se percam em seja em vista. Então, planejaram o mundo espiritual e agora que estão na carne, lembrou-se quando sai do corpo físico um pouquinho e não quer mais ser o pai de Segismundo para trazer esse filhinho ao lar e resgatar débitos de passado. Mas, como Alexandre viveu com eles e conhece os dois, tanto Adelino quanto Segismundo, então Alexandre vai tentar interceder também nesse caso. E ele diz assim, olha que interessante, gente. Ante o sorriso de satisfação do herculano, que veio pedir ajuda para Segismundo, Alexandre concluiu, na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino, porque Adelino está encarnado, mas durante o sono físico, que ele sai um pouquinho, se afasta do corpo, vai conversar com o espírito de Adelino e solucionar o problema de reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Olha isso, gente. O quanto a espiritualidade trabalha para que nós possamos colocar em prática efetiva e eficaz aquilo que nos propusemos lá em cima. E veja o quanto na família nós temos os nossos reencontros de desafetos
e também de grandes afetos, mas na maioria das vezes vem ali os nossos desafetos de passado. Mas Alexandre fala, estejamos confiantes, vou fazer o que estiver ao meu alcance. E diz de uma maneira muito enfática, né? Dizendo assim, olha, vou conversar e solucionar o problema. Ele não falou assim, talvez, eu vou conversar e vou solucionar, vou ajudar. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. André Luiz, na hora que escuta isso, que tem todo um preparo para reencarnar, né, que a espiritualidade trabalha, que tem um local próprio para isso, que tem espíritos que se debruçam no estudo da reencarnação de cada um de nós, ele fica louco para aprender, né? Porque André Luiz tem esse espírito jornalístico, de aprendiz, né? Era médico na Terra, a medicina da Terra, a medicina dos homens já não responde tudo que ele precisa aprender, então ele quer entender essa medicina espiritual. E aí é claro que vem a fala dele, né? A sós com Alexandre, o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera a oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, nunca vi, não sei como é que funciona isso no plano espiritual. Estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Como é que é isso, gente? Preparar um corpo lá em cima. Preparar toda a história desse espírito, organizar o meio onde ele vai nascer, o planejamento reencarnatório. Como é que é isso? Olha que interessante, que embriologia é essa? Será que é igual a da Terra? Como é que funciona, né? Não seria interessante para mim, diz André Luiz, utilizar a experiência, estar observando isso também? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Então, é claro, ele não foi direto, ele foi cercando pelas beiradas para ver se ele conseguiria também essa permissão para acompanhar esse caso. E olha a maneira como ele fala. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. Então ele já começa dizendo assim, puxa vida, na Terra nem me passava pela cabeça o quantos desencarnados, principalmente os benfeitores, têm muito por fazer, a missão deles é muito grandiosa. Olha o tanto que eu estou vendo você trabalhar, Alexandre. Então ele começa a falar nesse sentido. E aí ele continua. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria qualquer mortal. Como quem diz assim, se você pensa que desencarnou, está ao lado de Deus Pai, sentadinho, comendo frutas e ouvindo os anjos tocarem, esquece. Tem muito trabalho por fazer. E quanto mais entendedor das leis divinas, mais a pessoa auxilia. Então é isso que está dizendo aqui. E o nosso Alexandre então diz, sem dúvida, os trabalhos se desdobram em todas as direções, há muito por fazer, né? O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana. Se você tem um livro, grifa isso. Vamos entender, olha isso, gente, qual é um dos mais importantes problemas da felicidade humana? O da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor por meio da lei reencarnacionista. Como quem diz, quando a gente reencarna, a gente não reencarna aqui para vir para um spa ou para descansar, fugindo para uma praia, né, para Ibiza, para qualquer lugar que a gente só vê coisas belas. Nós estamos aqui para um trabalho árduo do material bruto que somos nós, pedra bruta, para nos lapidarmos. E a família é um instrumento no auxílio do nosso crescimento e da nossa autoiluminação, do nosso progresso espiritual. É na família que se reúnem os nossos inimigos de passado. É na família que nós colocamos em movimento as ferramentas da alma para compreendermos esse amor que Jesus falava. Olha isso que interessante. Alexandre meditou alguns momentos e continuou.
O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela terra. Então aqui Alexandre dá uma dica, que ele estava na carne quando aconteceu todo esse problema com essas personagens, esses protagonistas, Segismundo, Adelino e Raquel. Então não é uma pessoa desconhecida, ele conhece de perto o drama, ele vivenciou ali próximo aos amigos o que realmente aconteceu. Então ele conhece de fato a história. E aí ele continua dizendo: em seguida a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Então veja que os três ficaram em zonas inferiores por isso, porque o ódio que eles desencarnaram, a desavença era tão grande que perturbou a mente dos três. Não houve perdão, era desejo de vingança e perseguição. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, olha lá, ó, as nossas testemunhas que já estão em condições melhores, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico. Então, quem eram cônjuges? Era Adelina e Raquel, que foram casados naquela encarnação, se juntaram de novo na crosta, né? Casaram, voltaram ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Tá vendo aqui o propósito da encarnação? Desfazer ou transformar nós em laços. Teriam que voltar. Volta o casal e depois volta esse desafeto que eles tinham ódio, mas que agora querem aprender a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Perdoai-vos para que o vosso Pai vos perdoe. Se as leis divinas estão na consciência, essas consciências estão perturbadas, entenderam que o perdão é o caminho e trazer Segismundo como filho, né? Que pai e que mãe não amam seu filho? Era para dar certo. Muitas vezes, quando estamos aqui, a animosidade e o esquecimento do propósito divino faz com que a gente trilhe caminhos dolorosos. Às vezes, filhos maltratam demais os pais ou pais maltratam os filhos. A explicação está aqui, ó, adversários de passado, quando na carne se esquecem o propósito divino de estarem sobre o mesmo teto e caem novamente. No entanto, como acontece quase sempre, olha lá, ó, não é de vez em quando, é quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização. Lá em cima não, nós vamos fazer, a gente vai modificar, eu quero, diz a espiritualidade que a gente fala, não, eu fiz muito errado, então eu fumei demais, eu quero ir com problema no pulmão. Eu roubei, então eu quero ir bem pobre para não ter como fraquejar. Eu matei, então eu quero ir com o problema que o outro tinha, que eu tirei a vida dessa maneira, então eu vou assim. Quando chega aqui, esquecemos, nos revoltamos contra as leis divinas e achamos que o vitimismo, né, é o nosso companheiro, porque eu não mereço tanto sofrimento. Geralmente a gente faz isso. Por quê? Porque os heróis na promessa fraquejam na realização. Não é à toa que a gente pede tanto, não, pode pôr para mim isso, eu quero ir pobre, eu quero ir com problema, eu quero assim, assim, assim. Aí a espiritualidade fala, vamos devagar, vamos com calma. Nós vamos estudar o que você teria condições agora. Deixa um pouco para depois, prioridade, faça isso e isso. Porque se dependesse de nós seria pior ainda, porque lá em cima a gente faz um monte de promessa. Aí chega aqui, esquecemos e recuamos, colocamos a culpa em Deus, no outro, em todo mundo, menos naquilo que nós fomos e a colheita que a gente tem, que é um pouquinho amarga devido à própria sementeira.
Então é isso que ele está falando aqui. Olha só, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. Esquecemos das leis divinas, esquecemos o que nós somos de verdade. De posse dos bens da vida física, dos bens materiais, nega-se Adelino a perdoar Segismundo, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, antes de Segismundo reencarnar, ele já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Então, enquanto o corpo físico dorme e Adelino sai um pouquinho para conversar com a espiritualidade, ele fala: eu não quero, eu não quero que ele venha por mim, eu não vou ser pai desse crápula, eu não vou ser pai dessa pessoa que me matou. Entenderam? Sempre o velho círculo vicioso. Olha outra coisa para grifar aí. O velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Ou seja, quando a gente não tem o corpo físico, tá lá no mundo espiritual, nossa, prometemos fidelidade e realização a tudo que a gente tem que fazer. Mas logo que se aposta do tesouro do corpo físico, aqui na matéria, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Tá vendo como a matéria corrompe? Como a gente ainda é pequeno, a gente se esquece disso. Reclama, né? Fomos chamados a viver numa família, de repente reclamamos da família, não era isso que eu queria. Abandona a família. Quantas pessoas não fazem isso? Não, eu vou viver, eu vou criar esse filho doente, eu preciso aprender, porque fui eu mesmo quem fez isso, fez aquilo. Na hora que o filho doente está ali, abandona, dá muito trabalho. Quantas coisas a gente não promete lá em cima sem o corpo físico e quando chegamos aqui a gente reclama das leis divinas, esquece quem é Deus, esquece o que nós estamos fazendo aqui. Os analfabetos espirituais, é assim que nós somos chamados na maioria das vezes. Porque aqui a gente vive rituais externos, mas não traz a vivência dos ensinamentos cristãos para analisar a nossa vida, olharmos no nosso espelho da alma e perguntarmos diariamente: quem sou eu de verdade? O que vim fazer aqui? Eu tenho certeza que a vida no corpo físico é transitória. Se é transitória, e Jesus falou que há várias moradas na casa do Pai, para onde eu quero ir a hora que esse corpo perecer? Para onde eu vou voltar? Para onde meu pensamento vai me mandar? Olha que interessante essas perguntas. É o que a gente deve fazer sempre. Como é importante. E é isso mesmo, Fátima. A hora do sono é a emancipação da alma. É a hora que a alma visita, é visitada, conversa sobre os seus dramas, encontra familiares que já estão no mundo espiritual. Muitas vezes a gente não se lembra. Quando nós lembramos, é uma necessidade que a espiritualidade fala. Retém isso na memória, para que amanhã você se fortaleça. Na maioria das vezes a gente volta, se nós tivermos merecimento, fortalecidos, encorajados, auxiliados. Porque quando a gente está perturbado, mesmo os bons espíritos nos visitando e nos aconselhando, a nossa perturbação não nos permite guardar as benesses que jorram do alto. É como nós, na carne, quando temos alguma perturbação e desequilíbrio. Eu sempre falo essa frase porque eu acho que me marca muito. Você passa na Avenida 15 de Novembro com todos os ipês floridos, com todas as plantas maravilhosas, aqui chegando na Avenida Baldã, e você nem olha. Aí a pessoa colocou na comarca a fotografia daquela imagem maravilhosa, um tapete de flores no chão, as flores do ipê, você olha aquilo e fala: nossa, eu nem percebi. Onde que é isso? Em tal lugar, em Matão. Mas as nossas preocupações, o nosso egoísmo, o nosso orgulho e aquela coisa que gira tudo em torno de nós mesmos, né? O ego, faz com que a gente perca a visão do todo. E é isso que está sendo falado aqui, Fátima. A gente lembra quando é necessário e quando nós temos condições de, né? Muita coisa nos é
auxiliado durante o sono físico. Por isso a importância de orarmos quando vamos deitar. Pedir a aproximação dos bons espíritos, ler e ter um pensamento edificante, porque nessa hora a alma se emancipa, ela tem certa liberdade, ela se afasta um pouco do corpo, pode visitar outros mundos, o mundo espiritual, outras cidades aqui, podem conversar com pessoas que estão lá no mundo espiritual, zelando e trabalhando para que nós possamos vencer na carne, voltar melhores. Olha quanta coisa nos acontece durante o sono físico. E a gente comentou isso, né? Mas, quando a gente está na carne, a gente se perde. Calou-se o mentor Alexandre por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Então, Alexandre vai interceder, vai tentar falar com Raquel, com Adelino, para recordar os dois dos compromissos assumidos no mundo espiritual. E continua então ele dizendo: nesse ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, André Luiz solicita: seria possível a mim acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o trabalho ou serviço de auxílio ao próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Então aqui André Luiz pede: será que eu poderia acompanhar tudo isso para aprender, né? Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Então ele diz assim: você pode ir comigo lá nessa conversa que eu vou ter com esses espíritos daqui uma semana, que estão lá encarnados e que precisam de auxílio. Mas antes, é bom que você conheça como é que funciona um planejamento reencarnatório, né? Então eu vou te levar para estudar um pouco. É isso que Alexandre vai dizer aqui, ó. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Aqui é uma fala da espiritualidade de novo. Você quer? Estude, se prepare, tenha conhecimentos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quanto mais você colocar de ferramentas na sua bagagem, mais entendimento você terá daquilo que está fazendo. Tá vendo? É a mesma coisa que você falar: um bom cabeleireiro treina muito, faz curso. Um bom médico, só a faculdade lhe basta? Se fosse só aquela época da faculdade pronto, o que fariam hoje com essas novas doenças surgindo? Então o estudo, o autoaprimoramento, a busca pela aprendizagem e sabedoria é constante. E quanto mais nós buscarmos, mais preparados nós estaremos, mais bagagem teremos para o trabalho de auxílio aqui também. É isso que está sendo dito, tá bom? E ele continua dizendo assim: temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Então veja isso, gente. Existe um departamento no plano espiritual, em qualquer colônia, em qualquer mundo ali, para trabalhar a reencarnação dos seres. Trabalhar a reencarnação em cima de esclarecimentos, em cima de conhecimentos necessários do próprio eu, para que a pessoa tenha consciência daquilo que ela precisa fazer quando voltar. Ninguém está vindo aqui, então, para tirar férias, perceberam? Só por momentos contemplativos. Nós estamos para agir no palco da vida carnal de uma forma assertiva, disciplinada, com amor e os ensinamentos cristãos. E continuando, ele nos diz aqui, olha: nessa instituição onde se prepara a reencarnação, né, durante alguns dias você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. E agora vem uma fala muito linda de Alexandre, olha só, pessoal: grande percentagem ou porcentagem de reencarnações na Terra se processa em moldes padronizados para todos. No campo de manifestações,
puramente evolutivas. O que ele está dizendo aqui? A maioria de nós tem reencarnações preparadas como forma de resgatarmos débitos de passado para prosseguirmos evoluindo espiritualmente. A maioria de nós é assim. Por isso que fala que é grande a percentagem ou a porcentagem dessas reencarnações. Mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa. Ah, então tem espíritos que não são puros, mas já estão numa condição melhor. Que ao invés de virem só para resgatar os seus débitos aqui e lidar com o seu passo diário na família, também vem para trabalhar, para alavancar o auxílio ao amor ao próximo, ao auxílio ao próximo, o atendimento fraterno. Aí são os trabalhadores espirituais e os grandes missionários. Vamos ver se é isso então que ele está falando, né? Outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma, grife isso aí, gente, elevando-se a alma em cultura e conhecimento, e consequentemente cultura, conhecimento e responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de quem? Quem são essa outra percentagem? Trabalhadores e missionários. Esses que têm que vir, depois chega aqui e fala, eu não quero ser médium. Eu não quero fazer isso, ajudar na igreja, ajudar lá na assembleia. Ah, eu não quero. A maioria deles fala que nós suplicamos. Porque os trabalhadores aqui, vocês vão ver, e eu me coloco nessa posição de espírito ainda imperfeito, e creio que muita gente está comigo nessa fala, nós não somos missionários. Mas se nós somos chamados ao serviço com Jesus, nós somos devedores em uma condição um pouquinho melhor. Podemos já trabalhar na seara do Cristo. E se você está ouvindo isso junto comigo agora, nós estamos aí em 46, 45 assistindo. Então, os 45 que estão assistindo já tem que ter a noção disso. Vamos entender quem são os trabalhadores. E o convite ao serviço com Cristo fica para todos os que estão aí do outro lado. As explicações eram sedutoras e relevantes. E compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou. Agora ele vai explicar dos trabalhadores. Prestem atenção aí. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Aquela história de falar, eu vou esperar ficar perfeito para ser igual ao Chico para trabalhar como ele, ser igual ao Divaldo, trabalhar. Ninguém quer que você seja ninguém. Tá vendo? Os trabalhadores não são completamente bons e redimidos. Então podem ser pessoas imperfeitas como eu e vocês. Apenas que a gente já comece a nutrir bons sentimentos, bons pensamentos, já modificar a nossa conduta moral e espírita, trabalharmos o nosso eu para melhor. E aí ele continua falando, ó, em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débitos, então os trabalhadores são entidades devedoras, mas com valores de boa vontade. Olha lá, ó, já temos boa vontade, perseverança e sinceridade, que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando de certo modo ao padrão geral. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Tecla SAP. Eu e vocês podemos ser trabalhadores na seara cristã, desenvolvendo em nós a moral ilibada, trabalhando o amor cristão, a empatia, o olhar de se colocar no lugar do outro, vencendo em nós as sombras que em nós habitam, o maior inimigo que somos nós mesmos. Então, trabalhando o nosso eu para melhor, já buscando pensar em ações coletivas, nas pequenas coisas.
nas pequeninas coisas. Não poluir uma praia quando vai para a praia, não deixar tudo jogado lá. Separar o lixo todos os dias. Trabalhar o seu eu para melhor, exemplificando e não só falando. Não sendo maledicente, sendo mais tolerante. Veja, a boa vontade, a perseverança e a sinceridade. Trabalhar isso em nós. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Então, ele está dizendo, nós sabemos que não é fácil a pessoa trabalhar a sua melhora. Às vezes necessita de século de modificação íntima, de trabalho, olhando para o mundo íntimo de cada um de nós, olhando para o espelho da alma, sem medo do que nós vamos encontrar. E gradativamente nós vamos nos melhorando. Por isso que eles falam que às vezes a gente precisa de séculos. Como diz Emmanuel, às vezes milênios. Olha o que ele continua dizendo aqui. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, diz André Luiz, o instrutor Alexandre prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. Grife isso aí agora também. O problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo o quê? Restauração e corrigenda. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. Evoluir significa conquistar virtudes. E conquistar virtudes é a mesma coisa que vencer um vício. Não é fácil para algumas pessoas parar de fumar, parar de beber, parar de comer doce, ser diabético, parar de comer muita quantidade de carne vermelha, porque sabe que a carne vermelha também faz mal. Tudo em excesso faz mal. Então, trabalhar o nosso eu para melhor é uma luta diária e constante. Da mesma forma que vencemos um vício na matéria, nós temos que vencer os vícios do nosso espírito. A maledicência, a arrogância, o orgulho, o egoísmo, a intolerância, a impaciência. Como é importante nós refletirmos acerca disso. E continuando, ele nos diz assim, olha, a racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Então, quanto mais noção nós tivermos, quanto mais reflexão nós fizermos acerca do que lemos, do que aprendemos, das atitudes diárias que temos, melhor será. É um campo seguro. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Não é de um dia para a noite, tá vendo? Porque não basta adquirir ideias e possibilidades, não basta conhecer. É preciso ser responsável, viver, modificar, transformar-se. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Conhecimento iluminado pelo amor. A razão trazida por essa doutrina consoladora. Quanto nós estamos aprendendo aqui. Aí continua a exclamação de André Luiz, vivamente impressionado. Daí, as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Essa é a fala dele, né? Então, por isso que cada reencarnação, cada vinda nossa à crosta terrestre, cada corpinho de carne e osso que nós usamos, hoje eu tô com esse, meu nome hoje, nessa encarnação, é Rose, mas nem sempre foi Rose. Foram outros corpos que estiveram sobre a terra, como o de vocês. Mas ele diz, então, essas sucessivas reencarnações da alma é para depurá-la, para lapidá-la, para que essa luz nossa, que é a centelha divina, possa brilhar. Olha que interessante. E aí o nosso Alexandre responde, sim, amável, né? Temos necessidade da luta que corrige. Então a reencarnação é uma luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Olha que lindo, gente. É através da reencarnação que a gente corrige erros de passado.
que nós renovamos a nossa conduta, restauramos tudo aquilo que não era bom e aperfeiçoamos aquilo que nós já aprendemos. A reencarnação é o meio da gente fazer isso. A educação divina é o fim, porque se cada vez a gente trabalha virtudes em nós, chegará um dia que a gente dirá como Cristo: meu Pai, gratidão, Senhor. Quem são ou quem é meu pai, minha mãe, meus irmãos, a humanidade inteira. E poderemos também falar com Paulo, o apóstolo dos gentios: já não sou mais eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Olha só, gente, milhões de todos aqueles que vêm para a carne, também existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Então não dá para fazer esse check-up espiritual de uma vez só. A gente vem, acerta uma coisa, depois volta, acerta outra, passo a passo, de acordo com a nossa capacidade de melhora e com o nosso caminhar individual, a gente consegue se reeducar. Porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhe outros não menos importantes. Então veja que Segismundo, Adelino e Raquel é uma coisa de passado. Vai saber quando foi a última vez que Alexandre veio na Terra, reencarnou. Mas agora, quando foi escrito esse livro, que eles estão em condições de acertar. Então sim, Mari, é uma grande luta diária, um longo caminho pela frente. Mas a gente consegue. Com disciplina, vontade e responsabilidade, com essa capacidade de, ao invés de ficar analisando o outro, se analisar. Ao outro, diz Chico, dou o direito de ser como é. A mim, o dever de ser cada vez melhor, porque ninguém modifica o outro, ninguém transforma o outro. Se existe alguém que a gente pode transformar e modificar, é a nós mesmos. E isso o Chico deixou muito claro, e essa é uma das falas que eu acho mais importante. Que mania que a gente tem de criticar o outro, de querer que o outro seja assim ou assado. O dever é nosso de sermos melhores, porque tendo olhos bons, olhos de ver, ouvidos de ouvir, todo mundo fica bom. Não é assim que Jesus tinha? O olhar de Jesus misericordioso, as mãos de acolher e curar. A vibração de amor era tão grandiosa que Jesus não se perdia, não se deixava vencer pela matéria, porque ele já estava muito acima. Então, ao invés de criticar, Jesus acolhia. E nós precisamos aprender a ser como ele. E é isso que está sendo dito aqui, tá bom? E já indo para o nosso encerramento dessa parte, ele diz assim também, olha: identificando-me a dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, Alexandre voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo que você foi na última encarnação, André Luiz, olha só, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos, embora você tenha, utilizado da medicina, da ciência, dos homens. Você ouviu falar de Jesus, né? Sim, tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, diz Alexandre, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão, olha lá, gente, o que eu sempre falo, se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. E qual é essa interpretação? Se nós já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos edificadores. Tá vendo? O que ele está querendo então aqui dizer? Quantas vezes a gente vem abastado
e não faz uso da riqueza para ajudar aqueles que estão próximos, nem dando do nosso supérfluo, nem dando do nosso necessário. E aí quando a gente está lá, a gente fala, eu não quero ir mais rico não, porque eu me perdi, eu não quero dinheiro. Aí a gente fala para os amigos espirituais, todas as nossas testemunhas, eu quero ir pobre, mas bem pobre, eu quero morar lá na favela, aquela pior favela que tem, porque dessa vez eu não quero cair. Aí vem pobre, aí xinga, reclama, fala que o mundo é injusto, que não existe Deus, porque Deus é injustiça. Quantas coisas a gente não faz? Então, tudo aquilo que a gente faliu, ou a gente vem para testar, ou às vezes nós mesmos pedimos para que não queremos aquilo. Então, se eu me perdi pela beleza, eu quero ir bem feinha, né? Aí se a gente vem com um corpinho baixinho, gordinho, assim, o assado, a gente reclama também. Reclama. Às vezes quer fazer um monte de cirurgia. Acerta o nariz, faz lipo na barriga, tira seio, põe seio. Quantas coisas a gente não faz por insatisfação? E não é uma questão do que a gente enxerga no espelho, no físico. Na verdade, às vezes, na maioria das vezes, nós estamos mal resolvidos espiritualmente. E é isso que está dizendo aqui. Então, dessa maneira, encerrando a noite de hoje, a gente percebe claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento das reencarnações. Há um grupo de espíritos que estão em condições mais elevadas que nós, que aí sim vão ouvir a nossa história. De acordo com a nossa história, com a nossa condição atual evolutiva, se temos base para isso, aí sim, esse grupo vai sentar e vai planejar. Agora você tem condições de ir com essas pessoas. Você vai casar com fulano, você vai ter tal fulano como filho, você vai estar fortalecido. Não, mas eu quero mais. Não, vamos com calma, Rose. Vamos com calma, Cris. Depois você não pode reclamar. E aí a gente fala, então tá bom, então tá, eu vou. Aí a gente vem, planeja junto. A espiritualidade dá um upa para nos produzir um corpinho ainda lá. Aí a gente chega aqui e põe tudo a perder. Estaciona. Fica parado, não dá um passo na direção do progresso. Graças a Deus nos diz a espiritualidade que a gente não cai. Mas que às vezes a gente fica estacionado ali, reprovando no mesmo item, porque aqui, com o véu do esquecimento, a gente continua sendo o mesmo de sempre, com os mesmos dramas, se fazendo de vítima. Olha a importância do conhecimento dos ensinos do Cristo. A cada um segundo suas obras. O que isso quer dizer? Nada temos que não mereçamos. Devemos dar graças por tudo. Por todo o amor, por toda a felicidade, por toda a alegria, mas nós sabemos que isso também passa. Maria, mãe de Jesus, mandou o recado para o Chico. Por toda a dor, mas ela também passa. O sofrimento é opcional, porque dor todo mundo vai passar mais cedo ou mais tarde. Mas o sofrimento é opcional. Se a gente se enxerga como vítima, porque tudo é injustiça, então a gente sofre muito. Sofre muito. Então é um aprendizado, como todo mundo está dizendo aqui, né? A Cris falou que nós precisamos aprender, a Maria Regina falou para a Cris, precisamos aprender, e nós precisamos mesmo, nós precisamos, sobretudo, entender a encarnação, a reencarnação à nossa volta, cada vez que nós estamos aqui na carne, como uma oportunidade bendita de sermos melhores. Então, ao invés de a gente ficar reclamando e mirando o chão, vamos olhar para as estrelas, imaginar os mundos habitados, os mundos melhores, e fortaleçamos uns aos outros, porque a hora que a dor bater na minha porta, os 46 serão base através da oração, e assim vale para cada um. A hora que bater na porta de cada um, peçamos oração, busquemos a compreensão do que nos acontece, não nos façamos de vítima, porque Deus é justo e Ele nos ama a todos igualmente. Todo desajuste do físico ou do celular, na maioria das vezes, remete a escolhas equivocadas da nossa parte, a sementeira que trouxe uma colheita
amarga. Então não esmoreçamos. Todos que estão aqui assistindo, eu sei que cada um tem a sua tempestade íntima e sabe onde o sapato aperta. Mas a gente sabe também que com Jesus tudo fica muito mais fácil. E a Ana Maria, você falou uma coisa, puxa, muito verdadeira. Se compreendêssemos mais essas lições, com certeza não sofreríamos tanto. E é verdade. E é verdade. Se todos nós tivéssemos essa oportunidade aqui, por isso que a gente sempre pede, compartilhe tudo que é bom, né? Da mesma forma que hoje o Facebook tá todo cheio de avatar, né? Todo mundo muito perfeito, muito belo. Que as coisas belas do Espírito sejam compartilhadas com a mesma rapidez. Que a gente possa levar a mais pessoas. E não é levar a Rose, é levar os aprendizados cristãos. Porque tem muita gente que nunca sentou para ouvir falar de Jesus fora da cruz. E só vê Jesus atribuindo a si mesmo uma culpa. Jesus, um ser angelical, longe, distante. E não para pensar na brevidade da vida e no espírito que é. Como é importante sabermos disso. Pessoal, falei demais, mas eu agradeço de coração. Espero que tenha ficado aí uma lição para todos nós. Primeiro ouvido que escuta, que está mais próximo a essa boca é o meu. Então, todos os dias, quando eu falo, quando eu estudo, é mais aprendizado para mim. Então, é através dos estudos e da vivência, do cair e levantar, mas nunca ficar mirando o chão. Olhe as estrelas. Não precisa ter preces belíssimas, mas diga: Senhor, me conhece mais que a mim mesma. Me fortaleça na fé. Me ampare nas quedas, para que eu possa rapidamente me levantar. Tá bom? Ó, beijo no coração, gratidão. Fiquem com Deus e até a próxima terça, continuando de onde nós paramos, tá bom? Que Jesus os abençoe grandemente. Uma felicidade muito grande estar olhando para cada rostinho aí e estar sentindo a energia que vem do outro lado. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira. Que Jesus os abençoe.